do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Esdras, capítulo de número 3. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Esdras, capítulo 3. Esdras. Livro do profeta Esdras, capítulo 3. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ontem, na hora que eu estava lá no congresso, que eu subi no altar, o Senhor soprou um versículo no meu ouvido. E então, meditando nesta manhã e ontem, eu cheguei à conclusão do que o Senhor gostaria de falar conosco. Esdras capítulo 3, versículo 1 a seguir. Está logo depois dos livros de crônicas: Samuel, Reis, Crônicas, Esdras. Vamos aguardar os nossos irmãos para ver o Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim o texto sagrado: Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, porém, dinheiro aos portadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, o rei da Pérsia. Todos juntos, o versículo 3 no 3. 1, 2 e 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. Ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E você diz? Amém. Glória a Deus por essa palavra, meus amados irmãos, que o Senhor ministrou no meu coração ainda esta tarde. Meus queridos, nós sabemos que, segundo a palavra do Senhor, o pecado possui consequências. Ainda hoje pela manhã estávamos estudando sobre isso na escola dominical. Existe uma realidade bíblica. O salário do pecado é a morte. Pecado significa errar o alvo, transgredir. Quando nós transgredimos a lei do Senhor, nós estamos sujeitos a consequências terríveis na nossa vida. Com certeza estaremos fadados ao fracasso. Se nós erramos contra os homens, nós ainda temos a lei dos homens, pelo qual seremos julgados. Todavia, se nós erramos e pecamos, transgredimos a lei do Senhor, por ela seremos julgados, e com certeza por ela seremos condenados. Pecando contra Deus, quem poderá nos livrar da sua ira? Uma vez que negligenciamos e simplesmente viramos as costas para o nosso Deus, tornando-nos amigos do mundo, tornando-nos amigos dos prazeres e deleites dessa vida, tornando-nos inimigos declarados de nosso Deus.
Afinal, Tiago vai dizer na sua epístola: aqueles que amam ao mundo e são amigos do mundo tornam-se inimigos de nosso Deus. Quando eu olho para a lei que Deus deu para Moisés, lá em Levítico, capítulo de número 6, tema este do congresso lá das nossas irmãs, nós vamos perceber que Deus deu uma ordem expressa para Moisés, uma ordem que deveria ser passada para Arão e o sacerdócio, uma ordem que deveria ser cumprida dia após dia, por todo o tempo, até que Jesus aparecesse no cenário. Essa ordem era: o sacerdote deveria manter o altar do holocausto aceso, dia após dia. De manhã ele deveria oferecer um cordeiro em sacrifício ao Senhor. No final da tarde, o sacerdote deveria oferecer outro cordeiro em sacrifício ao Senhor. E isso deveria suceder dia após dia, dia após dia. Porém, pela manhã, além de oferecer o cordeiro, o sacrifício ao Senhor, o sacerdote deveria se aproximar do altar, tirar as cinzas, para que o fogo não viesse a se apagar. Quando nós olhamos o texto, nós vamos observar que a ordem de Deus é: o fogo deverá continuar aceso continuamente e não se apagar. Porém, Deus não deu a ordem para o sacerdote acender o fogo, porque quem acende o fogo no altar é o próprio Deus. Mas o nosso trabalho é manter o fogo aceso. Quem acende o fogo na igreja é o próprio Espírito. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Quem aviva as irmãs é o próprio Deus. Quem incendeia a mocidade é o próprio Deus. Quem incendeia os obreiros e o altar é o próprio Deus. Mas é trabalho do sacerdócio manter o fogo aceso, tirando as cinzas que podem ofuscar a glória do Espírito, tirando as cinzas que podem ofuscar o fogo do altar. Essas cinzas, aplicando para nós, facilmente tem nome. Às vezes são os nossos vícios, são as cinzas da nossa vida que vão apagando e extinguindo o Espírito. Às vezes as picuinhas que surgem em nosso meio, que apagam o brilho do Espírito. Às vezes são os falatórios profanos que vão corrompendo os bons costumes e que podem apagar a chama do Espírito. Às vezes é o vício alcoólico que pode estar dominando a vida de uma pessoa. Talvez o vício na sexualidade, talvez o vício do cigarro, talvez o vício das drogas. São as cinzas que podem vir sobre o nosso altar e ofuscar a glória do brilho do Espírito Santo. Mas quando eu olho, eu vejo Paulo dizendo: não extingai o Espírito, não extingai o Espírito. Mas é nosso dever como sacerdócio da igreja manter a chama e o fogo do Espírito aceso dia após dia na nossa vida. No sentido da palavra, o holocausto significa algo que é entregue a Deus dia após dia, por inteiro, e que sobe ao Senhor como um cheiro suave e agradável. Nós sabemos e conhecemos, outrora falamos aqui, nós somos como sacrifícios vivos diante do Eterno. E a nossa entrega não pode ser pela metade, mas assim como o sacerdócio oferecia um cordeiro por inteiro, nós devemos nos entregar por inteiro, não é pela metade, porque pela metade, feito de qualquer maneira, Deus não se agrada, mas Deus deseja receber um culto, uma entrega total e não pela metade. Não simplesmente sermos crentes aqui dentro da igreja, mas lá fora viver uma vida desprovida da graça do Senhor. Não sendo crentes aqui dentro oferecendo um culto de sacrifício a Ele, mas lá fora oferecendo sacrifícios a demônios, sacrifícios à nossa carne, vivendo escravizados pela nossa carne. Mas é uma entrega total, aqui dentro e lá fora, em todo o tempo se entregando como um sacrifício vivo diante do altar do Eterno. Esse é o desejo que Jesus tem, uma igreja entregue por completo. Porém, quando nós olhamos para a história de Israel, nós vamos perceber, meus amados irmãos, que Israel, uma hora, estava no ápice da comunhão, da intimidade com Deus. Mas outrora o tempo passava e parece que as influências vinham, e a degeneração, a degradação espiritual de Israel fazia com que o povo pecasse e se afastasse de Deus. E como nós dissemos, o pecado ele traz consequências gravíssimas para o povo. O pecado traz consequências gravíssimas para Israel e para a igreja do Senhor. De tanto o povo errar, de tanto o povo pecar e se afastar do Senhor,
Deus levantava profetas para avisar ao povo. Deus levantou Jeremias. Jeremias pregou e alertou a nação que Israel seria levado cativo ao cativeiro. Deus levantou Daniel. Daniel estava no cativeiro na Babilônia, entre tantos outros profetas que Deus levantou para alertar e avisar Israel: convertam-se, libertem-se do pecado, convertam-se, porque senão o cativeiro virá sobre Israel. Mas Israel não deu os ouvidos para o nosso Deus, e muito menos para os profetas. Logo então as profecias se cumpriram. Levanta-se aí primeiro a Síria, invade as cidades de Israel e faz uma verdadeira carnificina com o povo. Passado algum tempo, levanta-se um dos piores reis de toda a história. Nabucodonosor, com seu império da Babilônia, invade as terras de Israel e destrói o templo, destrói o povo, as famílias. Vidas são perdidas, vidas são destruídas, crianças vêm a morrer, crianças e jovens, entre tantos, vêm a perder a sua vida em uma verdadeira chacina que o rei da Babilônia fez em Israel. O templo, que outrora era símbolo da nação, foi completamente destruído, e quando nós olhamos, nós percebemos que o altar da adoração foi quebrado, destruído, a arca da aliança foi quebrada e se perdeu, o templo foi completamente destruído, e Israel é levado ao cativeiro. Cerca de 70 anos Israel passa no cativeiro, e são 70 anos sem adoração a Deus, são 70 anos sem cultuar ao Eterno. O sacrifício que havia sido instituído não se tem mais, porque Israel está cativo na Babilônia. 70 anos sem ouvir a voz de Deus, 70 anos sem adorar ao Senhor, tendo em vista que a adoração naquele tempo era feita através de sacrifícios de animais. A adoração era feita através de ofertas e holocaustos que eram oferecidos ao Deus Todo-Poderoso. Logo significa 70 anos sem adoração ao Senhor. Israel está cativo, o povo está triste e chorando. Mas conforme as profecias, conforme Jeremias havia alertado, um certo dia Deus levanta Ciro, servo do Senhor. Passado todo o tempo em que Nabucodonosor foi o líder da Babilônia, um novo império surge, os persas. Quem está no comando? Ciro. E por algum motivo Ciro, ele acha os pergaminhos, e então ele lê algo em que Jeremias havia profetizado sobre ele. Ciro então se quebranta e ele percebe que existe um Deus Todo-Poderoso que comanda todas as coisas. Ciro baixa um decreto libertando Israel do cativeiro, segundo as profecias que Jeremias havia dito. Mas se nós observarmos, nós vamos perceber que o retorno de Israel deu-se em pelo menos 3 levas de pessoas. A primeira leva de pessoas deu-se com cerca de 50 mil pessoas que vieram de Israel, assim que o decreto, que vieram da Babilônia, assim que o decreto foi dado por Ciro, a comando do governador Zorobabel. Zorobabel então diz: nós estamos libertos, vamos retornar para a nossa cidade. Junto com ele, cerca de 50 mil pessoas retornam para as terras de Jerusalém e para as terras de Judá. É neste tempo em que eles estão ali prontos para edificar o templo, em que quem está profetizando é Ageu e Zacarias. Mas acontece que os demais não queriam retornar para Jerusalém, não queriam retornar para Judá, mas queriam permanecer na cidade onde eles estavam cativos. Passaram-se 70 anos, eles já estavam estabilizados, já haviam construído as famílias, muitos já haviam casado com outros tipos de mulheres que não eram mais mulheres de Israel, já haviam se enamorado-se das mulheres da Babilônia. Muitos já estavam estabilizados nas terras estranhas e não queriam deixar a sua vida para retornar para as terras de Jerusalém. Que coisa terrível é, meus amados irmãos, quando a igreja ela anda de mão dada com o mundo ou está estabilizada naquilo que o prende, porque o desejo de Deus é nós nos desprendermos daquilo que não te agrada, para voltar para Ele, para retornar para o primeiro amor, para retornar para a presença e para a casa do Pai. Nós não podemos ficar presos em uma terra estranha, não podemos estar vivendo com o mundo, não podemos nos relacionar com o mundo, mas nos desprendermos dessas coisas para voltar e andar em novidade de vida com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
De tantos milhares que deixaram as cidades, apenas cerca de 50 mil pessoas retornaram com Zorobabel. Passaram-se então cerca de 30 anos, aproximadamente a 40 anos, a segunda leva de pessoas retornaram. E sobre essa liderança veio Esdras, carregando mais cerca de 30 mil pessoas para retornar para as terras. Foram eles os precursores do grande avivamento que houve, porque Esdras achou perdidos os pergaminhos da lei. Esdras se reunia com o povo, ainda que eles estavam reconstruindo a cidade e os templos. Esdras lia a palavra, e o texto nos diz que o povo se quebrantava, que o povo chorava, apenas pela leitura da palavra que Esdras fazia em público, em praça, junto com o povo. Isso é porque é a palavra de Deus que tem o poder para trazer o avivamento, é a palavra de Deus que tem o poder para nos quebrantar, é a palavra de Deus que tem o poder para operar e agir em nosso meio. A palavra de Deus é quem traz os verdadeiros avivamentos para o nosso meio. Aleluia! Acontece que passaram-se mais cerca de 8 ou 9 anos, e a terceira e última leva de pessoas vieram da Babilônia. Cerca de 8 mil pessoas, e junto com estes veio os Neemias. São eles os responsáveis pelas construções dos muros na cidade. Dos muros na cidade que outrora era destruída. Assim se deu o retorno do povo que estava cativo na Babilônia para as suas terras. Mas eu quero chamar-vos a atenção, principalmente pelas 50 primeiras mil pessoas que retornaram do cativeiro, juntamente com Zorobabel. Quando eu olho, eu percebo que há pelo menos 2 gerações junto com estes que vieram. A primeira geração é a geração dos mais velhos, aqueles que contemplaram a beleza do templo de Salomão, aqueles que viveram no templo em que Israel era potência, aqueles que conseguiram contemplar toda a beleza e todo o poder que Israel tinha no seu exército, e a grandeza e a formosura do templo que Salomão havia oferecido e levantado ao Senhor Jesus, ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas estes também contemplaram e viram e passaram pelo período do grande cativeiro, mas eles retornaram para Jerusalém. E junto com esses, a geração dos mais novos, aqueles que nasceram no cativeiro e que retornaram para Jerusalém. Você imagina o cenário, essas 2 gerações juntas retornando do cativeiro. A primeira é aquela que o texto diz que choraram, porque quando eles chegaram na cidade, viram a cidade destruída, viram o templo destruído. Quando eles chegaram na cidade, viram o caos em que a cidade estava, e se lembraram de outrora uma cidade que era potência, se lembraram do grande esplendor do templo de Salomão. Então eles choraram amargamente em ver o estado em que a nação de Israel mergulhou por conta do pecado. A segunda geração está feliz e alegre, porque agora estão retornando para uma cidade em que eles nunca deveriam ter saído. Mas quando eles chegam na cidade, o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é a atitude de Zorobabel. Porque a primeira coisa que ele faz é tempo de nós restaurarmos um altar. Aleluia. O altar que foi destruído, o altar da adoração que foi destruído. É tempo de nós restaurarmos o nosso altar. É tempo de nós restaurarmos o nosso altar, para retornarmos à adoração, para retornarmos ao primeiro amor, para retornarmos ao tempo em que Israel era grandioso, em que o templo possuía sua grande formosura, em que as nações temiam Israel. Eles então decidem retornar e reconstruir o altar sobre as bases antigas, para recuperar a adoração, para recuperar a intimidade que havia se perdido. Afinal, são 70 anos sem adorar a Deus, são 70 anos sem ouvir a voz de Deus. Talvez você não está entendendo o que Deus está te dizendo, mas eu quero dizer para você: é tempo de restaurar o seu altar, é tempo de retornar para a presença de Deus, é tempo de retornar para o primeiro amor, é tempo de retornar para Ele, porque Deus está chamando para um tempo de intimidade, para um tempo de comunhão, para um tempo de avivamento, aonde Deus será o nosso Senhor, aonde Deus estará conosco para nos dar a vitória, porque sem Deus nós não somos nada, e estamos fadados ao fracasso.
quando Israel era potência, quando estava tudo certo, o povo simplesmente desobedecia ao nosso Deus. O povo simplesmente não estava nem aí para a lei do Senhor. E o que Deus fez? Os entregou nas mãos dos inimigos. Aleluia, Senhor, verdade. Mas agora, são 50 mil pessoas. Mal se tem um exército formado. Eles não ouvem mais a voz do Senhor. Faz tempo que eles não adoram ao Senhor. Está tudo destruído. Mas eles dizem: vamos firmar as bases do altar. O versículo é interessante porque diz: o terror estava sobre eles. Aleluia, Senhor. Aleluia. Acontece que quando eles saíram, povos circunvizinhos tomaram posse das cidades, tomaram posse das terras que estavam abandonadas em ruínas, e eles retornaram para recuperar aquilo que era deles. Mas agora eles não eram mais um exército poderoso, não eram milhares e milhares de pessoas, mas era uma quantidade muito reduzida. Mas só que dessa vez parece que é um povo mais maduro, é um povo que entende e compreende que diante dos nossos inimigos precisa ter a nossa adoração ao nosso Deus. A nossa vitória não vem pelas nossas forças, mas a nossa vitória está nas mãos daquele que é o Deus da terra. A nossa vitória está nas mãos daquele que é o Deus dos exércitos. Por isso nós precisamos nos prostrarmos e adorarmos, porque ainda que o terror esteja ao nosso redor, ainda que o inferno esteja ao nosso redor, se você erguer um altar de adoração ao Eterno, Deus virá para nos conduzir à vitória e nos dar a proteção, nos dar o refúgio. Se nós estamos cercados e o terror está sobre nós, Deus estará conosco para nos dar a vitória. Deus estará conosco para nos ajudar nos momentos de angústia. Mas o que Ele espera é que nós venhamos para restaurar os nossos altares e retornar de volta ao primeiro amor. Retornar de volta ao primeiro amor. O que eles poderiam fazer? Vamos começar construindo os muros ao redor da cidade, porque assim nós estaremos bem protegidos. Mas eles entendem que a maior proteção vem do nosso Deus. Então ele diz: não, primeiro vamos recuperar a adoração que se perdeu. Primeiro nós vamos restaurar o nosso altar. E então o trabalhar será de dentro para fora. Porque a primeira leva restaurou o altar, restaurou a adoração. A segunda leva restaurou, recuperou a palavra e o ensino. E a última leva então, através de Neemias, edificaram os muros e Israel conseguiu a vitória. Porque o trabalhar de Deus é de dentro para fora. Se você quer a resposta de Deus, primeiro comece restaurando e consertando o seu altar. Se você quer a resposta de Deus, conserte a sua vida, põe a sua vida em ordem, restaure o seu altar, recupere a comunhão, recupere a adoração, recupere a intimidade, recupere a adoração com Deus, e Deus vai nos conceder a vitória. Deus está nos chamando. É tempo de retornar ao primeiro amor. É tempo de se libertar das coisas que nos prendem. É tempo de nos libertar do passado. É tempo de nos libertar daquilo que está nos prendendo, para retornar para a casa do Pai, para retornar à presença dEle, para recuperar a intimidade, para recuperar a comunhão com Ele. Se liberta dessas coisas. Deus está dizendo: se liberta dessas coisas. Recupera a adoração, recupera a intimidade. Não seja como Israel, 70 anos sem ouvir a voz de Deus, 70 anos sem adorar ao Senhor. Mas é tempo de renovar, restaurar, recuperar a intimidade, para ouvir a voz dEle, para adorar a Ele, para receber livramentos, para receber a vitória, em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. O fogo arderá continuamente sobre o altar, mas sobre o altar reparado, sobre o altar consertado, o fogo pegará, o fogo arderá, o fogo pegará, o fogo arderá sobre esta igreja. Deus vai incendiar as irmãs, Deus vai incendiar a mocidade, Deus vai incendiar as crianças, Deus vai incendiar a igreja, Deus vai salvar, Deus vai curar,
percebendo no final do texto que os mais velhos choravam talvez de amargura, porque sabiam que aquele templo que eles estavam reerguendo nem chegaria perto da beleza e da formosura do segundo templo. Mas os mais novos se alegravam, choravam e jubilavam. É por isso que depois Ageu vai escrever dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Alguém estava olhando e dizendo: este templo nem se compara ao primeiro. Mas acontece que eles haviam recuperado aquilo que havia se perdido. E Ageu diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você pode estar vivendo uma vida medíocre, uma vida desprovida da graça de Deus, presa no cativeiro, mas eu quero lhe dizer, quando você retornar para a presença dele, a glória da segunda casa, os momentos serão maiores, os momentos serão melhores, a sua vida será melhor, a sua vida será mais alegre, mais feliz pela presença dele, porque ele nos garante que naquele grande dia, no segundo advento, nada que esse mundo oferece se comparará à alegria da segunda casa. Intimidade, comunhão com o Eterno. Se coloque de pé. Eu queria ouvir a Marcela ainda adorar. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto isso, peça ao Senhor: Deus, quebra os meus cativeiros. Quebra os meus cativeiros e me ajuda a retornar para a sua presença. Quebra aquilo que está me prendendo nestas terras. Quebra com os meus vícios. Quebra com as minhas manias. Quebra com as correntes que me prendem. E me ajuda a retornar para onde eu nunca deveria ter saído. Me ajude a retornar para onde nunca eu deveria ter saído. E retornar para a presença do Senhor. Recuperar a adoração. Recuperar a intimidade. Poder ouvir novamente a sua voz, ó Eterno. Jesus está quebrando as correntes do cativeiro hoje. Jesus está quebrando as correntes do cativeiro hoje.
estamos aqui, irmãos. Deus vai quebrar cativeiros nesse lugar ainda. Aquilo que está prendendo o povo no cativeiro, Deus vai libertar os cativos aqui. Pelos olhos da fé, eu sinto Deus quebrando os cativeiros aqui. Queira você ou não, Deus vai te libertar dessas mazelas. Queira você ou não, Deus vai quebrar as correntes. Queira você ou não, Deus vai libertar da sujeira. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode tomar assim. Essa noite eu te liberto, você e a tua casa. Estou entrando com providência. O Senhor manda te dizer que esse cativeiro vai ser quebrado. Ele está trazendo cura, libertação e transformação para a sua vida. Clama a mim, eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Coloca o teu pé firme na rocha que é o Senhor. E Ele fará o impossível na sua vida. Essa é a palavra que o Senhor tem para você e para a tua casa. Nessa noite canta lá, chorando,